Olá, a guerra entre Israel e o movimento de resistência islâmica, o Hamas, e grupos terroristas aliados completou 6 meses nesse dia 7 de abril, como um dos conflitos mais violentos do século XXI, com 33.137 palestinos mortos na faixa de Gaza, inclusive 13.400 crianças, e outros 75 mil feridos desde o ataque terrorista de 7 de outubro, quando pelo menos 1.139 israelenses estrangeiros, inclusive brasileiros, foram mortos e 257 sequestrados no pior ataque a judeus desde o Holocausto cometido pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Cerca de 2.200.000 palestinos sofrem por falta de comida e a metade corre risco de fome aguda em maio. 6 meses depois, não há perspectiva de paz. Há risco de expansão do conflito, ampliado pelo bombardeio israelense, que matou 7 membros da Guarda Revolucionária Iraniana no consulado do Irã em Damasco, a capital da Síria, em 1º de abril. Entre eles, 4 eram generais e um deles o comandante da Força Quds, o braço da Guarda Revolucionária Iraniana para ações no exterior, que controla mais de 60 milícias no Oriente Médio, milícias que podem ser usadas na retaliação. A estratégia israelense é de terra arrasada. A infraestrutura da faixa de Gaza pode levar décadas para ser reconstruída. Pelo menos 88.886 edificações foram atingidas até o fim de fevereiro, de acordo com o levantamento do jornal francês Le Monde. 1/3 foi totalmente destruída, 20% seriamente danificadas e quase metade sofreu danos menores. Isto é, 35% de todas as construções que o território palestino tinha antes da guerra foram atingidas. Cerca de 60% dos hospitais, escolas e locais de culto em Gaza foram abalados. Dos 151 prédios de clínicas e hospitais, 92 foram atingidos, 61% do total. Pelo menos 527 prédios escolares ou universitários foram danificados ou destruídos, 61% do local. 361 igrejas, templos e mesquitas foram atingidas, 60% dos locais de culto. Os Estados Unidos estão em alerta máximo. Por medo de uma retaliação do Irã, esperam que o Irã lance um ataque significativo com drones e mísseis de cruzeiros talvez contra o território de Israel e alvos norte-americanos e israelenses no Oriente Médio, revelou um alto funcionário norte-americano à rede de televisão CNN. A retaliação pode vir através de um ataque dentro de Israel ou contra instalações norte-americanas ou israelenses na região. O governo iraniano prometeu vingar o bombardeio de um prédio em seu complexo, no complexo da sua embaixada na capital síria. Pode atacar alvos israelenses ou norte-americanos ou embaixadas, mas isso criaria um problema com outros países. No Oriente Médio, haveria poucas opções, porque o Irã mantém relações com os outros países árabes e muçulmanos. Talvez pudesse atacar no Azerbaijão, que é um país muçulmano xiita como o Irã, mas tem conflitos com o Irã e é próximo de Israel. E o Azerbaijão fez uma limpeza étnica dos armênios na região de Nagorno-Karabakh, o que geraria uma reação internacional menor. O Irã também pode usar grupos terroristas para lançar ataques em outras partes do mundo. Como lembrou o Guga Chakra no Globo de hoje, o Irã foi acusado de 2 ataques terroristas em Buenos Aires no início dos anos 90 do século passado. O último contra um clube, a AMI, a Associação Mutual Israelita-Argentina, em Buenos Aires, em 18 de julho de 1994, foi o pior ataque terrorista da história da América Latina, com 85 mortos e cerca de 300 feridos. O Irã não quer uma guerra direta contra Israel, então deve poupar o território israelense. Seria uma guerra em que, inevitavelmente, os Estados Unidos se envolveriam. O Irã está calibrando a retaliação para minimizar o risco de uma escalada ainda maior, mas assim talvez não consiga deter futuros ataques israelenses a alvos iranianos na região. Mesmo com o massacre da população civil palestina em Gaza, Israel não atingiu nenhum dos seus objetivos políticos. Se a guerra é a continuação da política por outros meios,
Como disse o estrategista alemão Karl von Clausewitz, no século XIX, não ganha a guerra quem mata mais e destrói mais, ganha quem conquista seus objetivos políticos. Os 58 mil americanos morreram no Vietnã e 2 milhões de vietnamitas, e o Vietnã ganhou a guerra. Israel não destruiu a máquina militar do Hamas. Se tiver matado 12 mil terroristas, como alega, fala em pelo menos 12 mil mortos, ainda restariam 25 ou 28 mil, já que as estimativas indicam que o Hamas teria 40 mil milicianos e não 30 mil, como se falava no início da guerra. A máquina militar do Hamas está abalada, mas não destruída. Israel não conseguiu resgatar os reféns, outro objetivo. 110 foram trocados por presos palestinos numa trégua de uma semana no fim de novembro. Só 3 foram soltos em ações militares e ontem Israel resgatou mais um cadáver. Mais de 30 reféns estariam mortos e cerca de 100 vivos, mas há 6 meses em poder dos terroristas. As negociações para uma trégua e nova troca de reféns por presos estão estagnadas. Israel oferece uma trégua temporária de até 1 mês e meio. O Hamas exige um cessar-fogo definitivo e a retirada de Israel da faixa de Gaza, algo totalmente inaceitável para este governo de Israel, porque preservaria parte da máquina militar e do poder do Hamas em Gaza. O terceiro objetivo de Israel é instalar em Gaza um governo que não lhe seja hostil. Para um grupo armado irregular, que não tem tanques blindados, artilharia pesada nem força aérea, a sobrevivência ao enfrentar um exército poderoso como o de Israel já é uma vitória. A observação de que isso que acontece com grupos guerrilheiros que não são destruídos é a do ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger. A proposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é manter o controle militar de Gaza. Isso exigiria uma longa ocupação, com inevitáveis retaliações terroristas e a instalação de uma administração civil palestina sem relação com Hamas nem com a Autoridade Nacional Palestina, que governa as áreas da Cisjordânia sob controle palestino. Os Estados Unidos, a Europa e o mundo árabe querem um acordo de paz definitivo com a criação de um Estado Nacional Palestino. Netanyahu deve disputar as próximas eleições israelenses, se apresentando como o único líder capaz de impedir a independência da Palestina. Ele passou toda a sua vida política negando o direito do povo palestino a ter seu próprio país. No diálogo mais duro, até agora, entre o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro de Israel, Joe Biden advertiu Netanyahu na quinta-feira de que a ajuda militar dos Estados Unidos a Israel depende da proteção aos civis, da redução do número de vítimas civis e do aumento da ajuda humanitária. Há 7 meses das eleições nos Estados Unidos, Biden está sob tremenda pressão interna e externa para acabar com a guerra. Se cortar o fornecimento de armas a Israel, numa medida sem precedentes, será alvo da campanha do ex-presidente Donald Trump, um delinquente cada vez mais enlouquecido pelos processos que enfrenta. Trump sabe que a alternativa para ele é Casa Branca ou cadeia. É o maior afastamento entre os Estados Unidos e Israel da história. Biden foi do apoio incondicional a um apoio crítico que ainda é insuficiente para parar a guerra, apesar da pressão interna dos jovens, dos árabes norte-americanos e da ala mais à esquerda do Partido Democrata, setores do eleitorado fundamentais para a reeleição de Biden em 5 de novembro. O telefonema de meia hora foi dado depois que Israel matou 7 voluntários da organização não governamental World Central Kitchen, que distribuía alimentos no território palestino. As agências e ONGs de ajuda humanitária consideram impossível um aumento significativo da ajuda sem uma trégua, ou pelo menos sem uma pausa. O presidente Biden envia armas a Israel com base num acordo de 10 anos feito em 2016 no governo Barack Obama, quando era vice-presidente dos Estados Unidos, no valor de 38 bilhões de dólares.
O fornecimento inclui as bombas que Israel joga em Gaza. Só nas primeiras 6 semanas da guerra, a Força Aérea de Israel despejou 29 mil bombas no território palestino, inclusive usando inteligência artificial para escolher os alvos. O Reino Unido também ameaçou suspender o envio de armas a Israel, mas o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, um eterno oportunista, o grande bufão da política britânica, alegou que isto seria insano e daria a vitória ao Hamas. Em conflitos anteriores, a primeira-ministra conservadora Margaret Thatcher e os primeiros-ministros trabalhistas Tony Blair e Gordon Brown suspenderam a venda de armas a Israel. Então há precedentes no Reino Unido. Biden afirma que Israel está fazendo o que ele pediu, mas a única medida concreta foi a abertura de 3 novos corredores para enviar ajuda humanitária aos palestinos. Israel anunciou um recuo das suas forças, mas seria para preparar a invasão de Rafah. Mesmo assim, a ajuda é insuficiente, como destacou o comentário de Relações Exteriores da União Europeia, José Borrell. Netanyahu insiste em manter a guerra. A maioria da população israelense apoia a destruição do Hamas depois do ataque terrorista de 7 de outubro, mas só 15% aprovam o primeiro-ministro. No sábado, houve mais manifestações em várias cidades israelenses pedindo a queda de Netanyahu, eleições antecipadas e maior empenho do governo para libertar os reféns. Netanyahu sofre 3 processos por corrupção e pode ir para a cadeia quando deixar o poder. Na quinta-feira, o ex-primeiro-ministro, ex-ministro da Defesa e ex-comandante militar de Israel, general Benny Gantz, membro do gabinete de guerra, pediu a realização de eleições em setembro. Ele é o favorito para ser o próximo chefe do governo de Israel. Também reluta em suspender a guerra antes de derrotar totalmente o Hamas. O Gantz não tem poder para convocar eleições, só uma divisão no governo mais extremista da história de Israel, que está no poder desde dezembro de 2022, só um racha no governo pode antecipar as eleições. Em tese, o Israel só precisa realizar eleições em novembro de 2026. Esta é uma das razões pelas quais Netanyahu evita discutir o futuro de Gaza. Os membros mais extremistas do governo querem expulsar os palestinos e recolonizar Gaza. Já existem até projetos imobiliários para o litoral do território. Outra questão importante é a segunda frente de guerra no norte de Israel e no sul do Líbano. Desde 8 de outubro, um dia depois do ataque terrorista que iniciou a guerra, Israel e a milícia extremista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, se bombardeiam através da fronteira. Como Hezbollah, provavelmente a milícia mais poderosa do mundo, é financiado, treinado e armado pelo Irã, pode ser usado na retaliação ao ataque israelense ao consulado iraniano em Damasco. Mas uma guerra total de Israel com o Hezbollah teria um forte impacto dentro do Líbano. O líder do Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, fala grosso, mas quer evitar uma guerra total contra Israel. Israel exige a retirada dos milicianos do Hezbollah para longe, para pelo menos 20 quilômetros de distância da fronteira, e talvez queira acabar com essa ameaça de uma vez por todas, se é que isso é possível. Hezbollah é uma força auxiliar do Irã que o preserva para uma possível guerra direta contra Israel, mostrando que, na verdade, o Irã não tem tanto compromisso assim com o povo palestino. Quando Hamas lançou o ataque terrorista, esperava que todos os grupos armados palestinos e milícias rivais de Israel entrassem na guerra. Nasrallah desconversou e disse que não sabia do ataque com antecedência, deixando claro que foi uma ação de extremistas palestinos e não de todos os grupos que se opõem a Israel. De certa forma, o ataque ao consulado iraniano foi um teste de Israel para avaliar a reação do Irã, que está por trás de todas as milícias que atacam Israel e os Estados Unidos desde o início da guerra. Na Cisjordânia ocupada, outra frente de guerra em potencial, pelo menos 382 palestinos foram mortos pelas forças de segurança Israel e pelos colonos israelenses desde o começo da guerra.
Os grupos armados palestinos estão revoltados contra a Autoridade Nacional Palestina, que coopera com Israel no patrulhamento da Cisjordânia. Isso complica a situação política interna do povo palestino e a formação de um futuro governo de uma Palestina independente. Há 700 mil colonos israelenses na Cisjordânia, inclusive no setor árabe de Jerusalém. Muitos acreditam que têm o direito divino de estar ali, defendendo a terra prometida por Deus. Na quarta frente de guerra, há uma aparente pausa nos ataques da milícia Houthi Ansar Allah, os partidários de Deus, um grupo aliado ao Irã, que ataca a navegação no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Numa quinta frente, ampla e difusa, as milícias xiitas apoiadas pelo Irã pararam de atacar as bases militares dos Estados Unidos no Iraque, na Síria e na Jordânia, depois da retaliação pela morte de 3 soldados norte-americanos no posto militar Torre 22, na Jordânia, em 28 de janeiro. Mas essas bases norte-americanas voltaram a ser alvos em potenciais depois do bombardeio israelense ao consulado iraniano em Damasco. Para Israel e seus aliados, os danos e o número de mortos são resultado da infiltração do Hamas em áreas civis, em casas, embaixo de casas, com a sua rede subterrânea de túneis, que teria uns 500 quilômetros. O que torna esse conflito diferente das outras guerras de Israel contra o Hamas em Gaza é que Israel está profundamente traumatizada pelo ataque de 7 de outubro e agora busca destruir o Hamas em vez de acuá-lo por alguns meses, como fez em conflitos anteriores. Esse objetivo maximalista levou a uma guerra mais longa e muito mais devastadora, com um forte impacto internacional. Em 29 de dezembro, a África do Sul acionou a Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas para acusar Israel de cometer atos de genocídio na faixa de Gaza e de submeter os palestinos a um regime segregacionista como o apartheid que havia na África do Sul antes da maioria negra chegar ao poder com Nelson Mandela em 1994. O Tribunal da ONU aceitou o caso. A decisão deve demorar anos. A África do Sul pediu uma medida preliminar para impor um cessar-fogo definitivo imediatamente, mas o tribunal mandou apenas aumentar a proteção a civis e a ajuda humanitária. Genocídio é exterminar no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Israel certamente comete crimes de guerra ao não distinguir entre combatentes e civis, usar a fome como arma de guerra e fazer remoções forçadas da população palestina em Gaza. No genocídio na África do Sudoeste, a atual Namíbia, no início do século passado, os alemães mataram 50% a 70% das tribos Hereró e Namakwa. No genocídio armênio, no fim da Primeira Guerra Mundial, os turcos do Império Otomano mataram entre 800 mil e 1.800.000 armênios, de uma população de 2 milhões a 2.400.000 pessoas. No Holocausto, a Alemanha nazista matou 6 milhões de judeus, 60% dos judeus da Europa e 1,5 milhão de ciganos, o que às vezes é esquecido. E no genocídio de Ruanda, que começou há exatamente 30 anos, em 7 de abril de 1994, foram 800 mil a 1 milhão de mortes em 100 dias, num país de 5 milhões de habitantes. Foram casos inequívocos de extermínio. Então, vamos aguardar o pronunciamento do Tribunal da ONU. Como serão os próximos 6 meses? Há alguns meses parecia possível algum tipo de acordo para acabar com a guerra e retomar o processo de paz, para chegar a um acordo de paz definitivo entre árabes e israelenses, com a criação de uma pátria para o povo palestino e o apoio dos países árabes à reconstrução de Gaza. Agora, o mais provável a curto prazo é mais do mesmo. As negociações entraram num impasse. O Hamas só aceita uma trégua
que o permita se reagrupar e manter parte do poder em Gaza, e pode invadir áreas desocupadas, como já faz no norte do território. Israel ameaça invadir Rafah, a cidade do extremo sul de Gaza, para onde fugiram 1.100.000 palestinos, o que seria mais uma tragédia. Tudo isso leva a uma paralisia de uma solução pacífica, enquanto a guerra adquire uma dinâmica própria e continua. Não será surpresa se os dois lados continuarem presos nessa lógica mortal no aniversário da guerra daqui a mais 6 meses. Eu não poderia deixar de, para terminar, não poderia deixar de registrar a inaceitável invasão da polícia do Equador à Embaixada do México em Quito para prender o ex-presidente Jorge Glass, condenado por corrupção num escândalo revelado pela Operação Lava Jato. As embaixadas são como se fossem territórios de outros países, de países estrangeiros, mas, como comentou o jornalista Leonardo Sakamoto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se refugiou na embaixada da Hungria durante o Carnaval, não precisa se preocupar. Este governo brasileiro não vai desrespeitar a inviolabilidade das embaixadas. Se você gostou, assine meu canal no YouTube e o meu blog Globalização em Crise. Me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.